As orações subordinadas são divididas em 3 grandes grupos: substantivas, adjetivas e adverbiais. A oração subordinada substantiva exerce uma função que poderia ser desempenhada por um substantivo. A adjetiva caracteriza ou delimita um nome. E a adverbial acrescenta uma circunstância, como causa, tempo, condição ou finalidade. Comecemos pelas substantivas. Observe, a coordenadora informou que a reunião começaria cedo. Temos 2 verbos, informou e começaria. Portanto, há 2 orações. Agora substitua a segunda oração pela palavra isso. A coordenadora informou isso. Quem informa, informa alguma coisa. Nesse caso, isso funciona como objeto direto. Logo, que a reunião começaria cedo é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O que dessa estrutura é uma conjunção integrante. Ele não retoma uma palavra anterior, apenas introduz a oração subordinada. Outro exemplo. É provável que a entrega ocorra hoje. Podemos dizer, isso é provável. Agora, isso funciona como sujeito. Portanto, que a entrega ocorra hoje é uma oração subordinada substantiva subjetiva. A classificação depende da função exercida pela oração. Também podemos encontrar o se como conjunção integrante. Ninguém sabia se o atendimento seria mantido. Podemos dizer, ninguém sabia isso. Logo, se o atendimento seria mantido, também é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso é importante porque seria incorreto pensar que toda oração substantiva precisa obrigatoriamente começar com que. As substantivas ainda podem ser objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Veja, ela insistiu em que todos revisassem o documento. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Como o verbo exige preposição, a oração é substantiva objetiva indireta. Agora, tenho certeza de que ele chegará. A oração completa o sentido do nome certeza. Portanto, é substantiva completiva nominal. Outro caso. O problema é que ninguém trouxe a chave. A oração que ninguém trouxe a chave funciona como predicativo do sujeito o problema. Temos uma substantiva predicativa. E ainda, só peço uma coisa, que você tenha paciência. A oração explica o sentido de uma coisa. É uma substantiva apositiva. Não é necessário decorar tudo de uma vez. Primeiro, descubra qual função a oração exerce. Depois, dê o nome correspondente. Agora passamos às subordinadas adjetivas. Observe. A pesquisadora encontrou o relatório que estava desaparecido. Nesse caso, o que retoma relatório. Podemos testar. A pesquisadora encontrou o relatório, o qual estava desaparecido. Esse que é pronome relativo. A oração que estava desaparecido caracteriza o substantivo relatório. Por isso é uma oração subordinada adjetiva. As adjetivas podem ser restritivas ou explicativas. Veja. Os candidatos que apresentaram os documentos entraram na sala. A oração que apresentaram os documentos restringe o grupo. Não estamos falando de todos os candidatos, mas apenas daqueles que apresentaram a documentação. Portanto, é uma subordinada adjetiva restritiva. Agora compare. Os candidatos que aguardavam havia horas comemoraram a abertura dos portões. A oração entre vírgulas acrescenta uma informação sobre os candidatos já identificados. Por isso, é uma subordinada adjetiva explicativa. A vírgula não serve apenas para decorar a classificação. Ela pode alterar o sentido. Outro ponto importante é distinguir conjunção integrante de pronome relativo. Veja, a gerente afirmou que o setor seria ampliado, a gerente visitou o setor que seria ampliado. Na primeira, podemos dizer, a gerente afirmou isso. O que é conjunção integrante e introduz uma oração substantiva. Na segunda, que retoma setor. O setor, o qual seria ampliado. Temos pronome relativo e oração adjetiva. Agora chegamos às orações subordinadas adverbiais. Elas acrescentam uma circunstância à oração principal. Observe. Voltaremos para casa quando o evento terminar. A oração, quando o evento terminar, indica tempo. Temos uma subordinada adverbial temporal. Também podemos inverter. Quando o evento terminar, voltaremos para casa. Quando a oração adverbial aparece antes da principal, a vírgula normalmente marca essa antecipação. As adverbiais são tradicionalmente classificadas em 9 tipos.
A causal apresenta a causa. O jogo foi interrompido porque começou uma forte tempestade. A tempestade é a causa da interrupção. Também aparecem conectores como já que, visto que e uma vez que. A condicional apresenta uma condição. Se o cadastro for aprovado, você receberá a confirmação. O recebimento depende da aprovação. Também podem aparecer caso, contanto que e desde que. A concessiva apresenta uma situação que poderia impedir o fato principal, mas não impede. Embora estivesse cansado, ele terminou o relatório. O cansaço poderia impedir a conclusão, mas isso não aconteceu. Também aparecem ainda que e mesmo que. Afinal, expressa finalidade. A equipe chegou mais cedo para que pudesse organizar o espaço. A organização do espaço é o objetivo da chegada antecipada. A consecutiva apresenta consequência. A fila estava tão grande que ocupava toda a calçada. A ocupação da calçada é consequência do tamanho da fila. A comparativa estabelece comparação. Ela reagiu como o irmão reagiria naquela situação. A conformativa indica conformidade. O procedimento foi realizado conforme o manual orientava. Isso significa que a ação ocorreu de acordo com a orientação apresentada. A proporcional mostra duas situações que se desenvolvem de forma relacionada. À medida que a manhã avançava, o movimento aumentava. E a temporal situa o fato no tempo. Assim que a loja abriu, os clientes entraram. Agora preste atenção em uma dificuldade frequente. Algumas palavras podem introduzir relações diferentes dependendo do contexto. Observe o como. Como o elevador estava quebrado, usamos a escada. Nesse caso, como equivale a porquê. A oração é causal. Agora. Montamos a estrutura como o engenheiro havia orientado. Aqui, como significa conforme. A oração é conformativa. Portanto, não basta olhar apenas para a conjunção. É necessário analisar o sentido. O mesmo acontece com se. Ela perguntou se haveria aula. Podemos dizer, ela perguntou isso. Nesse caso, se é conjunção integrante e introduz uma oração substantiva. Agora. Se houver aula, chegaremos mais cedo. Nesse caso, se apresenta uma condição. Temos uma oração adverbial condicional. Essa diferença costuma aparecer em questões de prova. Antes de continuar, aqui no Diálogo Literário, a nossa fábrica de mestres, você encontra conteúdos que ajudam a simplificar temas importantes da língua portuguesa e da formação acadêmica. Agora, reúna um raciocínio. Se a oração exerce função de substantivo, pense em subordinada substantiva. Se caracteriza ou delimita um nome, pense em subordinada adjetiva. Se acrescenta uma circunstância, pense em subordinada adverbial. Veja esta frase. É possível que os moradores que receberam o comunicado saiam antes que a chuva aumente. Primeiro, é possível que os moradores saiam. Podemos dizer, isso é possível. Logo, temos uma subordinada substantiva subjetiva. Agora, os moradores que receberam o comunicado. O que retoma moradores. Temos uma subordinada adjetiva restritiva. Por fim, antes que a chuva aumente. Essa oração indica tempo. Temos uma subordinada adverbial temporal. Perceba que um mesmo período pode apresentar diferentes tipos de subordinação. Por isso, uma boa estratégia é localizar os verbos, separar as orações e analisar uma relação por vez. Agora responda. Na frase, os estudantes que chegaram cedo permaneceram na biblioteca porque precisavam revisar o conteúdo, a oração que chegaram cedo é alternativa A. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Alternativa B. Oração subordinada, adjetiva restritiva. Alternativa C. Oração subordinada adverbial causal. Alternativa D. Oração subordinada adjetiva explicativa. A resposta correta é a alternativa B. O pronome relativo que retoma estudantes e restringe o grupo mencionado. Já porque precisavam revisar o conteúdo, apresenta a causa de eles terem permanecido na biblioteca.
portanto, é uma oração subordinada adverbial causal. Para guardar o essencial, pense em 3 perguntas. A oração ocupa o lugar de um substantivo? Substantiva. A oração caracteriza um nome? Adjetiva. A oração apresenta uma circunstância de tempo, causa, condição, finalidade, consequência, comparação, concessão, conformidade ou proporção. Adverbial. Depois disso, observe a função sintática, os conectores, a pontuação e o sentido. Aqui no Diálogo Literário, a nossa fábrica de mestres, você encontra conteúdos preparados para facilitar seus estudos e fortalecer sua formação. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante sua jornada acadêmica, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp disponível na descrição. Visite também o nosso site para baixar os resumos, cursos e e-books disponíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para acompanhar os próximos conteúdos.